Bora lá, povo de Deus! Vamos falar sobre Machado de Assis? Terminar nosso quarto e último encontro de Quincas Borba? Vamos chegando, meu povo! Vamos discutir literatura e cristianismo, literatura e fé, Machado de Assis e Jesus Cristo? Será que isso tem como funcionar? Quarto e último encontro! Parece até mentira, mas é verdade. Enrolei, demorei, mas tô aqui. Boa tarde a todos. Cheguem, vamos chegando. Quarto e último encontro, Machado de Assis, Quincas Borba, antes da gente começar as nossas férias oficiais do Clube da Leitura. Porque nesse canal nós somos o quê? Cristãos que leem. É ou não é? É ou não é? A gente lê. Então, era pra ter feito esse encontro com vocês quando? Segunda-feira passada. Mas eu não consegui ler o nosso livro. Eu fui ler anteontem. Aí era pra ter feito o encontro ontem. Eu fiz? Não fiz. Por quê? Porque o meu pastor me chamou pra conversar. Era bronca? Não, não era. Era eu que queria conversar com ele. Contar da minha vida, dos meus planos, dos meus projetos e pedir a bênção pastoral do meu pastor. Você faz isso na sua igreja? Você pede a bênção pastoral ao seu pastor? Vou elevar o nível da pergunta. Você consegue confiar no seu pastor para fazer isso? Então vamos lá. Estou aqui sem maquiagem nenhuma, sem filtro, sem nada, mostrando para você a verdade das coisas, pra gente discutir a última etapa, a última partezinha da nossa leitura de Quincas Borba, tá? E aí, agora em abril, a gente dá uma pausa, férias, uma delícia, porque eu preciso descansar. E em maio a gente volta com Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá bom? A gente entrou de férias aqui no nosso grupo de leitura universal e a gente entrou de férias também lá no grupo de leitura cristã coletiva. Abril eu vou dar um tempo para vocês terem a oportunidade de sentir saudade de mim. Amém? Aleluia? Tá. Então, nós vamos discutir a partir da nossa leitura 2 temas principais que rondaram as personagens da nossa leiturinha da semana. A gente vai falar sobre o eterno descontentamento feminino e como a falta de conexão pode levar o ser humano à loucura. Ok? Olha essa pele maravilhosa que eu tô, cheia de espinhas. Gente, eu preciso muito descansar. Vocês estão me dando espinha de tanto nervoso que vocês me fazem passar nesse Instagram, tá? Mas Deus seja glorificado. Eu não vou sumir não, tá, gente? Eu só vou parar com os grupos de leitura mesmo, porque eu preciso colocar em ordem outras leituras que eu tenho que fazer. Porque o meu mestrado tá acabando e eu tô vendo que eu não vou dar conta se eu não focar. Então tá, vamos lá. O que aconteceu nessa nossa última etapa de leitura do Quincas Borba? A gente vê um Rubião completamente se perdendo da sua sanidade. Por quê? Rubião passa por muitas coisas, né, gente? Ele passa por muitas coisas. Ele deixa a sua terra natal, que é Barbacena. Ele migra para um lugar completamente... Olha quem tá aqui. Um lugar completamente diferente daquele que ele tá acostumado. Existem uns estudos sobre identidade, o Stuart Hall vai falar, que quando a gente migra de um lugar para o outro, a nossa identidade passa por transformações, passa por mudanças, que se a gente não tiver muito focado em quem a gente gente pode se perder. Então, por exemplo, nós temos o hábito de migrar como o Rubião fez de um estado para o outro, de uma cidade para outra. Só que isso pode gerar em nós mudanças muito drásticas na nossa constituição de identidade, em quem nós somos. Porque o que a gente sente no fundo é um abandono de raízes, né? Um abandono de quem nós somos. Então, Rubião muda de lugar e muda completamente de identidade. Vocês lembram que ele era um professor que herda uma fortuna e que muda de cidade, vai morar na corte para poder desfrutar melhor da fortuna que herdou. E ele se perde completamente.
ele não consegue encontrar amigos de verdade quando ele chega no Rio de Janeiro. Ele vai encontrar Sofia e o seu marido e ele não consegue gerar nenhum tipo de conexão. Percebam, ele faz almoços e jantares para pessoas que não estão se importando com a presença dele. Gente, esse estado de loucura psicológica que Rubião chega, ele é muito parecido com a loucura psicológica que nós estamos suscetíveis a chegar quando a gente não é capaz de gerar conexões verdadeiras com as pessoas. Deixa eu falar uma coisa importante para você. A cura para muitos dos males emocionais que nós temos hoje na sociedade pós-moderna, quase eu diria pós-cristã, muitos dos problemas são gerados e poderiam ser curados a partir da conexão uns com os outros. Se eu não consigo ter conexões emocionais com outras pessoas, dificilmente eu vou conseguir manter a minha saúde mental e emocional em dia. Por que nós estamos falando tanto hoje que a psicoterapia ela é um ato de amor para consigo mesmo? Porque, infelizmente, muitos de nós só vão ter um momento de conexão com alguém nessa hora paga a um psicoterapeuta que vai sentar na nossa frente e ouvir o que a gente tem para dizer. Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo em que nós não paramos mais para ouvir as pessoas, para ouvir honestamente o que elas têm a dizer. Há alguns anos, eu fui a uma peça de teatro de um ator, aquele que faz o Agostinho Carrara, Alguém lembra o nome dele aí pra mim? Ele é um dos meus autores favoritos, inclusive o livro dele... o livro dos títulos é o livro que tá no meu top 5 dos melhores livros que eu já li na vida. O nome dele é... Ai, não vou me lembrar. Mas enfim, eu fui assistir uma peça de teatro dele e ele disse uma coisa que me marcou de um jeito muito profundo. Ele falou que hoje as pessoas não estão querendo ouvir o que o outro tem a dizer. Elas param nas frentes umas das outras só para esperar o outro se calar para que elas possam começar a falar. Então, não é um exercício de ouvidoria. Eu não quero ouvir o que você tem a dizer para interagir com a sua fala. Não, eu só quero que você termine de falar para que eu possa começar a falar. Isso é muito grave porque as nossas conexões estão sendo desfeitas pela nossa falta de compaixão. Compaixão, que é uma das coisas que Jesus mais nos ensinou. A gente está rejeitando a compaixão. Então a gente vê Rubião enlouquecendo completamente, ficando maluco, porque ele não criou nenhuma conexão com ninguém além do cachorro. E aí ele vai olhar para esse cachorro e achar que o Quincas Borba, filósofo, está encarnado nesse cachorro. Por isso ele consegue gerar vínculos com esse cachorro. Porque traz à memória dele alguém com quem ele passou muito tempo. Com quem ele verdadeiramente teve vínculo. Então perceba como essa nossa rejeição pela amizade verdadeira, pelo afeto verdadeiro, tem gerado em nós problemas emocionais gravíssimos, problemas psicológicos muito sérios. E a nossa arrogância e a nossa eterna tentativa de ser autossuficiente está fazendo com que a gente não enxergue isso como um problema. A gente abriu mão da igreja e da comunhão com os santos, porque na igreja só tem pecador. Claro! Claro! Igreja não é lugar pra gente sã. É lugar pra gente doente, que reconhece que é doente, que tá lá pra tentar ser ajudado e buscar ajuda. E aí, às vezes, você que percebeu que as coisas estão num lugar terrível, você vai e se afasta, ao invés de estar lá trabalhando, fazendo alguma coisa pra mudar o que você reclama. Então, esse é um ponto primordial que a gente precisa ter em conta aqui, no término dessa leitura.
A ausência de conexões verdadeiras de Rubião para com todos os que estavam à sua volta. E percebam, ele dificilmente se via sozinho. Não era uma questão de estar sozinho sem pessoas à sua volta. Ele vivia com a casa lotada de gente, mas nenhuma daquelas pessoas estava verdadeiramente consciente da presença dele. Nenhuma delas estava verdadeiramente interessada naquele homem. Quantas pessoas você tem se relacionado que você sequer está verdadeiramente interessado em saber quem aquela pessoa é? O que se passa no coração dela, nas emoções dela, nos pensamentos dela. Isso é muito sério. A gente precisa parar para ouvir o outro. Parar de querer só falar e ouvir. Depois que eu aprendi a calar minha boca, a parar de achar que a minha opinião é importante em todo lugar, a parar de achar que todo mundo quer saber o que eu acho, o que eu penso, a esperar que as pessoas me façam perguntas para aí sim eu dar minha opinião, muita coisa melhorou na minha vida. Muita coisa melhorou na minha vida. Porque os meus relacionamentos começaram a ser mais honestos. As pessoas interesseiras pararam de se aproximar de mim. As pessoas que não tinham interesse real em saber quem eu sou, quem a Viviane é, mas só queriam saber o que a Viviane tem a oferecer, pararam de se aproximar. Porque eu parei de entregar coisas de graça, eu parei de querer me ensoberbecer. Porque uma pessoa que fala demais só quer falar. Ela só quer mostrar que sabe. Ela não tá interessada em criar uma conexão com você. Se afaste de pessoas que falam demais. E não seja você uma tagarela. Porque é muito chato. A nossa opinião nem sempre é tão interessante assim para que a gente ache que o outro mereça ouvi-la. O que é diferente de você exortar em amor alguém que você verdadeiramente ama e quer ver bem. Esses dias me perguntaram assim, como saber se falar do outro é fofoca ou é se preocupar com o outro? A minha resposta foi, para mim, muito óbvia. O que você vai dizer edifica quem tá ouvindo? Quando você abre a sua boca para falar, você tá edificando quem tá ouvindo? Ou você só quer falar? Porque quando eu só quero falar, eu tenho amigos íntimos para isso. Eu tenho amigos íntimos que eu falo, ô, vem cá que eu preciso dar uma desabafada, dar uma chorada, só escuta. E esses amigos também são os que eu vou parar para ouvir. Porque eu verdadeiramente me importo com eles e eles comigo. Agora, sair falando igual uma matraca, pra quem nem te pediu opinião, para lá. Você só quer mostrar que sabe. Você só quer mostrar que pensa. E Deus, você está mostrando tanto quanto as suas opiniões? Você mostra a Cristo tanto quanto mostra aquilo que você acredita? Por favor, analise-se. Porque os dias vão passar e o que mais nós vamos ter são rubiões, enlouquecendo por causa da ausência de conexão. Quantas pessoas, olha em volta, olha à sua volta, quantas pessoas você conhece que tem mais relacionamentos com coisas ou bichos do que com pessoas? Você quer ser como elas? Então não seja chata. Não seja uma pessoa chatinha, ranhentinha. Porque é muito chato isso. Ninguém quer estar perto de quem só quer aparecer. Aprenda a ouvir as pessoas com amor. Cala a boca mesmo, isso é muito real. Quando eu mando você calar a boca, é por amor à sua própria vida. Reconheça o limite do outro e o seu. No mundo em que todo mundo acha que tem que dar opinião sobre tudo, não dê. Não dê. Simplesmente não dê.
Porque até o idiota de boca fechada passa por sábio. A Bíblia fala isso. E às vezes você é só mais um querendo falar mais besteira. Para! Eu me calo demais também. Eu não tô falando isso só pra você, não. Tô falando isso pra mim também. Eu sou a primeira a calar a minha maldita boca. Porque tem hora que eu também quero falar um monte de coisa. Mas aí eu me pergunto, interessa? A minha opinião sobre esse assunto realmente interessa? Eu sou especialista nesse assunto? Esse é um assunto que eu me debruço para estudar, para poder falar a respeito? A minha opinião realmente interessa? Ou é só mais alguém querendo levantar o topete e mostrar que sabe uma coisa que no fundo nem sabe? Para! Queira criar verdadeiras conexões com as pessoas, para que amanhã nem você nem o outro enlouqueça por ausência de compaixão. Esse era o primeiro assunto que eu queria falar com vocês. A loucura pela ausência de conexões. E isso pensando no Rubião de Quincas Borba. Que a gente vê que tem uma trajetória. Ele sabia quem era, ele era professor. Ele sente falta de ser professor. Mas ele abandona isso para ir em busca de paixões carnais. Dinheiro, fama, poder. Ele abandona a sua identidade, a sua terra natal, e ele vai em busca de coisas que não lhe pertencem. E ele se perde no meio disso tudo. Ele se perde no meio daquilo que ele não foi chamado para ser. E enlouquece. Porque ele não tem mais amigos, porque ele não consegue criar conexões com ninguém. Ele é um homem de gente boa, ele é legal, ele é bonzinho. Mas ninguém está interessado nele, está interessado somente naquilo que ele tem para oferecer. E às vezes a gente acha que a gente é essa pessoa, que as pessoas só se aproximam para ver o que a gente tem para oferecer. Mas no fundo a gente está sendo essa pessoa com os outros. A gente está indo até elas só para ver o que elas têm para nos dar. Nós nos tornamos um bando de interesseiros. O Instagram é isso. É gente ensinando para nós a querer o que eles têm o tempo inteiro. Por isso que eu faço questão de aparecer para você assim, ó, de moletom e cara lavada, para você ver que o que eu tenho não vem de mim, é dom de Deus. E o mesmo Deus que faz aqui, faz aí. O mesmo santo que santifica aqui, santifica aí. Tudo que eu sou capaz de conhecer, você também é. Eu não quero que você olhe para mim e pense o que eu posso te dar. Eu quero que você olhe para mim e veja o Cristo a quem eu sirvo, que é o mesmo Cristo que se oferece para você todos os dias, pregado numa cruz para que você morra com ele, ressuscitado 3 dias depois para que você nasça de novo e viva com ele. E aí o segundo assunto que eu quero que a gente converse hoje, pensando em Sofia, é o eterno descontentamento feminino. Sofia é uma mulher casada com um homem que dá para ela tudo o que ela quer. Mas ela não se contenta com nada. Todo tipo de homem que se apresenta para ela, ela acha que é melhor do que aquilo que ela tem. Então ela se encontra com o Rubião, que começa a dar joias e diamantes para ela, e ela se apaixona por ele. Logo depois ela se apaixona por Carlos Maria, porque é um homem que a galanteia e ela acha que ela não tem isso na casa dela. Vou falar uma coisa pra você. Se você olhar pro seu cônjuge todos os dias, pensando o que ele não tem pra te oferecer, em detrimento daquilo que ele tá se sacrificando pra te dar, você vai ser uma eterna descontente, infeliz e solitária. Homens também. Olhar para as suas mulheres pensando, o que tá faltando aqui que eu posso encontrar lá fora? Isso é um caminho sem volta. Porque sempre vai ter uma coisa diferente no mundo para você se deliciar. Por isso tem tanto prostíbulo por aí, sabia? Porque a gente para de reconhecer no nosso cônjuge tudo o que tem de excelente nele para nós.
que Deus de antemão preparou para nós. E nos tornamos eternos descontentes. E nós, mulheres, especialmente nós, temos por hábito sermos eternamente descontentes. Porque nada tá bom. Porque o mundo tem nos ensinado que todos os direitos são nossos. A gente tem direito a tudo e obrigação a absolutamente nada. A gente parou de olhar para nós como seres devedores. Nós somos devedores de Deus. Porque em Cristo, Deus pagou uma conta que era nossa. A gente deve para Deus, deve tudo. A gente deve cada centímetro da nossa existência para Deus. Mas como humanos, eternos descontentes, a gente fica achando que quem deve para nós ainda é Deus. E como Deus é invisível, e é preciso que o Espírito Santo nos ajude a enxergá-lo como ele é, a gente olha para quem mora com a gente, seja cônjuge, seja filho, seja pai e mãe, e a gente fica arrumando motivo para criticar e para achar que tá faltando alguma coisa que nos sirva melhor. Isso é triste demais. Porque percebam, já que nós estamos discutindo Quincas Borba, Sofia é uma mulher eternamente descontente. Cada um que chega pra ela oferecendo uma coisa diferente, ela se encanta e morre de amores. E nunca é tão profundo a ponto dela se importar verdadeiramente. Porque quando o Rubião começa a enlouquecer por causa da falta de conexão com outras pessoas, ela estava apaixonada por ele, porque ele estava enchendo ela de joias, enchendo ela de fortunas, enchendo ela de glamour e de dinheiro, que é o senhor desse mundo. E quando ele enlouquece e empobrece, porque ele distribui tudo que ele tem, já que tudo que vem fácil a gente dá fácil, né? Ela olha para ele e passa a ter nojo. Porque só o que ela queria dele era o que ele queria, era o que ele podia oferecer. E aí eu te convido a se enxergar, Sofia. Será que você não tem se relacionado com as pessoas pensando apenas naquilo que elas têm para te oferecer? E você sabe que eu percebo muito vocês, né? De vez em quando nas caixinhas de pergunta, quando eu respondo alguma coisa que vocês não concordam e vocês vêm tirar satisfação comigo, vocês me tratam como se eu fosse uma serva de vocês. Sabia disso? Hoje eu dei uma bronca num rapaz. Eu nunca tinha tido contato com ele. A mensagem dele foi para solicitações de mensagem. E eu nunca tinha tido contato. E ao invés de ele me cumprimentar, dele, né, ser educado comigo, porque se você só tem contato comigo pela rede social, o mínimo que você pode fazer é me tratar bem pela rede social. Já que a gente não se encontra na rua, você nunca olhou nos meus olhos. E eu falei com ele, rapaz, você tá me cobrando alguma coisa que você acha que eu te devo? Ou você tá me pedindo uma gentileza? Porque a impressão que dá, pela forma com que você fala com as pessoas nas redes sociais, é que elas estão te devendo alguma coisa. Eu não ganho dinheiro pra estar nesse Instagram. Eu não ganho dinheiro pra estar servindo você todos os dias, ensinando doutrina, ensinando interpretação bíblica. Eu não ganho dinheiro pra ensinar você a ler literatura como eu tenho feito nos grupos de leitura que a gente tem. Eu não cobro nada por isso. E mesmo assim tem gente que se acha no direito de me tratar mal. É claro que são pouquíssimos, né? Eu amo vocês, eu sei que vocês também têm um lugarzinho aí no coração de vocês pra mim. Não são todos que me tratam assim, nem são a maioria. Mas alguns eu preciso colocar no lugar. Porque a gente está tão acostumado a exigir coisas dos outros. Porque eu tenho direito a tudo. Eu tenho direitos. Perceba se você não tem se comportado assim. Porque a minha conversa aqui é com você. A minha conversa aqui não é com os outros. Eu não tô ligando para os outros.
de ímpio, eu só espero comportamento ímpio. Eu não vou esperar santidade de gente que está condenada ao inferno. Mas de você eu espero. Então a minha conversa é com você, para que você se analise. Para que você se pergunte se você não está tratando as pessoas como se elas devessem alguma coisa para você. Porque o devedor aqui é você. Você deve a Jesus Cristo todas as coisas. Então você não pode e não tem esse direito de tratar ninguém como se as pessoas te devessem alguma coisa. Você já pensou nisso? Já se colocou nesse lugar? Eu sempre tratei as pessoas como se elas me devessem todas as coisas. E isso me tornou arrogante, impetuosa, mal educada. Até o dia que eu dei de cara com a cruz de Cristo. E eu comecei a perceber que quem devia tudo era eu. Então eu não posso exigir que as pessoas me sirvam do jeito que a gente está se comportando. Porque eu quero ter todas as pessoas aos meus pés, para me sentir valorizada. Por favor, não existe valorização maior a você do que um Deus que se esvazia e morre para te salvar. É esse o único valor que você precisa. Por que que você precisa depositar pessoas aos seus pés e tratá-las como se elas devessem veneração a você? Quando que Jesus foi venerado nesse mundo, minha gente? A gente bate no peito para dizer: a gente tem que parecer como Jesus. Parecer como Jesus é pegar a cruz, ser chicoteado, envergonhado, perseguido e morto. Morto! Então, pergunte-se a si mesmo se você não tem tratado as pessoas como se elas te devessem coisas. Porque isso só vai te tornar uma pessoa arrogante, maledicente, mal educada, nojenta, que ninguém quer por perto. E isso vai te levar à solidão, isso vai te levar ao afastamento de Deus. Porque se você acha que pode ser crente longe da igreja, longe do corpo de Cristo, você não pode. E tudo que o diabo quer é separar os irmãos. E tudo o que Deus detesta é aqueles que fazem isso com os irmãos. Então, quando você sai de um culto de domingo falando mal de quem serviu, falando mal da música, falando mal do pastor, falando mal dos irmãos, falando mal de todo mundo, você está sendo aquilo que Deus detesta. E não se engane, Deus detesta. Analise-se a si mesmo. Eu não tô aqui para te julgar, eu nem te conheço profundamente. Só você sabe o que tá no seu coração. Mas a minha obrigação aqui, como alguém que se compromete em levar a palavra de Deus a você, é te avisar que o seu eterno descontentamento não está te mantendo nos caminhos do Senhor. Se algo não te agrada, mude você mesmo. Ou entenda que talvez o outro ainda não tenha a maturidade que você, ou não tá no mesmo lugar que você, ou não vive a mesma realidade que você, e talvez não entenda da mesma forma que você. Eu tenho caminhado de forma muito agradável com irmãos que creem de forma diferente de mim. Vocês sabem, ou talvez ainda não saibam, mas a minha tradição de fé é a tradição calvinista. E eu montei um grupo de estudos de teologia arminiana. E eu tenho caminhado com irmãos arminianos, trazido professores de teologia arminiana para ensinar para nós. E tem sido maravilhoso, porque eu parto do princípio de que antes da tradição a que eles se submetem, eles são meus irmãos, porque eles têm o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida deles. Independente da soteriologia. Mas o que nós temos feito? O contrário. Nós temos colocado a nossa opinião antes de Jesus. Nós temos colocado as nossas necessidades antes da morte de cruz. Isso é um absurdo. Isso é crucificar Cristo de novo e de novo e de novo.
E aí eu te pergunto, será que você nasceu de novo fazendo isso? Será que você entendeu quem Jesus Cristo é, se comportando dessa maneira? Enfim, é isso, certo? Nós chegamos ao quarto e último encontro de Quincas Borba. Vamos entrar de férias agora. A minha bolinha amarelinha coladinha aqui, para mostrar que esse livro foi lido, para ficar na minha estante me lembrando quantos eu já li. E eu quero te convidar nessas férias a não parar de ler. A gente está tirando férias para que eu possa finalizar alguns projetos. Eu tenho outros projetos para o fim do ano, para outubro, que eu quero começar. Eu preciso me preparar. Peço que vocês orem por mim. Quero trazer coisas novas para vocês, para que a gente possa continuar crescendo em conhecimento de Deus, buscando a santidade mesmo com a ajuda do Espírito Santo. E não vão embora. Eu tô de férias só do grupo de leitura. Os nossos posts vão continuar, as nossas produções de conteúdo vão continuar. E é isso, meus irmãos. Espero que o recado de hoje tenha sido dado. Criem conexões verdadeiras e parem de ser descontentes com tudo. O nosso contentamento está em Jesus Cristo. A nossa alegria é a alegria da salvação conquistada por Cristo para nós. Amém? Olha o gateólogo aqui. Liliuli. Oi, meu amor. Ele é um doce, né, gente? Meu gatinho. Olha lá. Liliuli. É isso, povo de Deus. A gente se vê no próximo conteúdo, na próxima live ou no próximo story. Até. Um beijo. Amo vocês. Tchau.